Fala pessoal, beleza? Bom dia, meu nome é Guilherme Ponsete. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho postado algumas notícias que impactam aí no mercado financeiro, notícias relacionadas com a área médica, né? E ontem à noite eu gravei um vídeo aí que foi postado falando sobre notícias a respeito do coronavírus que podem impactar no mercado financeiro hoje, né? Daqui a pouco o mercado abre dentro de 2 horas mais ou menos, tá bom? Então, vamos lá. Algumas notícias já impactaram o mercado financeiro. Uma delas foi que nós tivemos 6 óbitos na região da Itália e 229 casos confirmados. As bolsas responderam muito mal a essa informação e bolsas pelo mundo inteiro despencaram, né? Provavelmente aí por qual motivo, né? O fato dessa infecção estar se espalhando pode causar uma desaceleração na produção industrial, no crescimento de algumas empresas e também, por consequência, no mercado financeiro. A respeito do Brasil, nós tivemos aí um aumento da definição de casos suspeitos, tá bom? Então, o que acontece é que, com esse aumento da definição de casos suspeitos, naturalmente nós vamos ter um aumento substancial, um aumento exponencial do número de casos a partir de agora. Antes os casos suspeitos eram paciente com febre, um ou mais sintomas respiratórios e que tivessem tido contato com caso confirmado ou caso suspeito, ou então que tivessem vindo de uma região com epidemia confirmada, né? E a única região, por enquanto, era a região da China. Porém, agora aumentou, essas regiões foram para 13, 14, 15, 16 regiões. Então, hoje, no Pacífico Oriental, pacientes que têm febre e sintomas respiratórios e vieram da China, Austrália, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Filipinas, Japão, Malásia, Vietnã, Singapura, aí Sudeste Asiático, Tailândia, Europa, Itália, Alemanha e França, Mediterrâneo Oriental, Irã e Emirados Árabes Unidos. Então, eu tive um aumento aí das regiões que, se o paciente tiver febre e esses sintomas que eu falei, e tiver vindo dessas regiões, então ele é um caso suspeito para coronavírus. O fato de ter aumentado, de ter ampliado os casos suspeitos, vai fazer fatalmente com que a gente tenha mais casos suspeitos constatados aí pelas equipes de atendimento médico, tá bom? E uma outra situação é que aí já não é mais segredo para ninguém, né? Ontem, quando eu postei o vídeo, talvez muita gente ainda não tivesse visto, mas nesse momento todo mundo já sabe que nós tivemos um caso confirmado aqui no Brasil, tá bom? Ontem, por volta das 7 da noite mais ou menos, recebemos um comunicado aí que pela manhã um hospital do estado de São Paulo tinha notificado aí um caso de coronavírus, que o teste para identificar o novo vírus, né, o Covid-19, ele tinha dado positivo. E estavam esperando uma contraprova aí para lançar como caso confirmado, apesar de que por definição isso já era um caso confirmado, tá bom? Enfim, hoje os noticiários já começam a informar que essa contraprova também foi positiva, e isso é mais uma notícia que pode mexer com o mercado financeiro. Vejam bem, o mercado financeiro ele responde, ele reage às notícias, reage ao boato, reage aos fatos, reage também às notícias. E essa é mais uma notícia que pode impactar no mercado financeiro, tá bom? Nesse momento são 80.239 casos confirmados de acordo com o Ministério da Saúde. Isso deve aumentar, tá bom? Porque o site do Ministério da Saúde não é atualizado desde o dia 25 às 13h50, então deve aumentar em breve aí quando o site atualizar. Deixa eu atualizar ele agora para ver se tem alguma novidade. Permanece aí 80.239, 2.700 óbitos, com uma taxa de letalidade de 3,3%, tá bom? Pessoal, essa taxa de letalidade, ela é menor do que outros vírus, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês? O mercado financeiro vai responder sim, as bolsas mundiais têm caído muito com essa notícia, e é possível que o nosso índice abra com um gap aí de baixa importante hoje e perca fundo aí e acabe corrigindo. Vejam, a tendência primária do nosso índice é de alta e há um bom tempo aí temos subido, quebrando recordes na bolsa, etc. E é nada mais saudável para o mercado do que fazer uma correção. Isso não é novidade para ninguém, isso já aconteceu em outros momentos. Não é preciso desespero nem da parte do mercado financeiro,
Vejam, o mercado financeiro já teve momentos de recessão antes, de crise antes, não é uma crise, né? Momentos de correção antes, e nesse momento talvez a gente passe por uma nova correção e para depois continuar o movimento de subida. Quem estuda o mercado financeiro sabe que isso é saudável, que não tem que ficar totalmente preocupado com isso. Da parte médica, esse vírus, ele aparentemente consegue se transmitir de forma muito eficiente, então ele tem uma alta capacidade de transmissão, porém a taxa de letalidade dele está em 3,3%, o que é menor do que outros vírus que já fizeram epidemias, já fizeram pandemias, aí, ou seja, infecções globais para a população. Então, é sim uma preocupação, é um novo vírus, é uma nova doença, porém a taxa de letalidade dela parece ser menor do que outras doenças tantas que estão por aí. Para você se prevenir, do mesmo jeito que você se previne para uma infecção gripal, por exemplo, lavando as mãos, higienizando com álcool 70, álcool gel, evitando ambientes fechados com pessoas que estejam gripadas, que estejam com algum sintoma respiratório. Se você está com sintoma respiratório, use máscara para não transmitir para outras pessoas. Além disso, evite compartilhar objetos de uso pessoal, enfim, são cuidados que você deve ter no dia a dia para não pegar outras doenças, não são cuidados extra, tá bom? Por que as equipes de saúde têm usam tantos equipamentos de proteção, tem tanto cuidado para que isso não se transmita? Por dois motivos. Primeiro, eles podem ser os responsáveis por transmitir, e eles não querem ser os responsáveis por transmitir para outras pessoas. Segundo motivo, pense, a equipe de saúde, o ideal é que ela não se contamine, porque é ela que vai cuidar das pessoas. Por mais que a letalidade da doença seja baixa, é uma gripe. É uma gripe assim, são sintomas gripais. O paciente vai ter sintomas de virose, vai ficar mal, vai ficar de cama, vai ficar acamado. E isso pode baixar por algum tempo aí alguns funcionários, algumas equipes do quadro de saúde. Então não é interessante que esses funcionários se contaminem e tudo mais, tá bom? Nem a população geral. Imagine que a mesma coisa que pode acontecer com os funcionários de um hospital pode acontecer com os funcionários de uma empresa. E as empresas também não querem isso, porque um vírus que se transmite rapidamente pode rapidamente atingir os funcionários de uma empresa e cair, fazer com que a produção caia, tá? E é por isso também que existe tanto impacto no mercado financeiro. Tá bom? Porém, pessoal, lembrem-se, nós já vivemos isso antes e vivemos situações piores que essas. Já vivemos pandemias com vírus com uma taxa de letalidade de 11%, de 20%. Então, já vivemos situações piores, tá? Não é preciso pânico, nem do lado do mercado financeiro e nem do lado do ponto de vista médico. O que é preciso é ter cuidado, tanto para operar o mercado financeiro, tanto do ponto de vista médico. Do ponto de vista médico, os cuidados que eu já falei para vocês. O mercado financeiro é planejamento, é gerenciamento de risco. Se você vai fazer day trade hoje, pessoal, o mercado abre daqui a pouco, tá? Vai abrir às 13 horas o mercado. Percebam, se o índice abrir com um gap de baixa muito alto, cara, quem já está vendido, quem vai começar o dia hoje vendido, ok. Mas quem ainda não está posicionado tem que ter muita atenção, porque muita gente está achando que vai abrir com um gap de baixa aí de 5% hoje, tá bom? Então, se abrir com um gap muito alto, às vezes você vende aí na abertura do mercado, querendo pegar essa queda, e o mercado volte a subir para correr, porque um gap muito alto também não é saudável, vocês sabem disso. Então, de repente, o índice abre com um gap muito alto, corrija um pouco, pega seu stop e volta a cair. Então, hoje não vai ser um dia tão simples para operar quanto muita gente está pensando. Muita gente está achando que vai ser só abrir a plataforma aí e vender. Vender índice, comprar dólar, não vai ser muito bem assim. Por quê? As notícias trazem volatilidade? Trazem, mas vejam, nada cai para sempre, nada sobe para sempre. Então, muita gente aí, de repente, você vai comprar o papel já vai vender o papel já desvalorizado 4%, 5%. Então, tem que tomar muito cuidado para operar na data de hoje, tá certo? Então, acredito que o day trade vai dar várias oportunidades. Swing trade, como eu disse ontem, né? Eu estou repetindo algumas informações de ontem, por quê? Porque eu apaguei o vídeo de ontem, daí para não ficar repetitivo aqui no canal. Enfim, swing trade, eu imagino que as metas aí vão chegar mais rápido. Então, se você estava com uma meta de ganho, ou uma meta de stop, um stop loss, ou uma meta de parcial, talvez a alta volatilidade dos papéis faça com que a sua parcial seja atingida mais rápido, ou então o seu stop seja atingido mais rápido. Você tem que estar atento a isso. Mas, se você faz um gerenciamento de risco, você já está preparado.
para isso, tá bom? Quem faz investimentos de longo prazo, teoricamente não está preocupado, porque a pessoa sabe que fez bons estudos, escolheu boas empresas, fez estudos fundamentalistas, viu o fundamento de cada empresa e sabe que o mercado vai ter momento de alta e momento de baixa. Se você tem investimentos para longo prazo, talvez seja a hora de esperar essa correção para melhorar o seu aporte, tá bom? Então, não é motivo para pânico. O que você não pode é se desesperar, ver a queda do mercado e vender tudo sem nenhum tipo de análise, só movido pela emoção que esse momento causa. Porque daí você corre o risco de perder dinheiro, tá bom? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se você quer receber alertas aí a respeito de notícias médicas, principalmente notícias médicas que mexem no mercado, me segue aqui no YouTube, clica no sininho de compartilhamento, no sininho de notificações e sempre que eu postar esse tipo de material você vai receber aí em primeira mão, tá bom? Deixa seu comentário aqui e dentro do possível eu vou tirando a dúvida caso elas existam. Um abraço, tchau, tchau, bons trades hoje, boas operações, bons negócios. Tomem cuidado para não tomar decisões baseadas na emoção, tá? Sempre sejam cuidadosos e façam as suas análises antes de operar. Até mais, tchau, tchau.